Agora falando de economia, os desdobramentos da decisão do Banco Central sobre a taxa de juros com o Felipe Isaac, que é sócio da NextGen Capital. Prazer tê-lo conosco, Felipe. Bom dia, muito prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso, Felipe. Então, não houve surpresa, a ata também não trouxe aquilo que o governo imaginava, um início de queda. O mercado aposta no segundo semestre a possibilidade, mas nada também. Hoje 13,75, talvez um ponto percentual até o final do ano, 12,75. É por aí mesmo, Felipe? E o papel do governo, o que o governo deve fazer para justamente tentar fazer essa aceleração e deixar de reclamar todo dia do Banco Central? Legal. Acho que está muito em foco, né, toda essa questão aí do Banco Central, que é de fato uma reunião muito importante do Comitê do Copom que a gente teve essa semana, e ele realmente vem em linha do que o mercado já esperava, né? O Banco Central ele ainda não tem ali o custo necessário para poder baixar a taxa de juros, justamente porque o governo não tem conseguido apresentar ali medidas fiscais, uma política fiscal que permita isso. Então, nosso presidente do Banco Central hoje, Roberto Campos Neto, ele no seu papel como presidente tem feito ali a manutenção da taxa de juros, tá? O que fica no radar aí, que o mercado tem ali de olho, é que essa queda na taxa de juros ela possa começar a vir a partir do segundo semestre. Por que isso? Principalmente porque a inflação ela tem começado a mostrar sinais de desaceleração. Não só isso, a gente tem começado a ver aí, né, uma certa crise de crédito no mercado, porque essas taxas de juros altos elas realmente prejudicam o ambiente empresarial, o ambiente de crédito. Então, esses são motivos que corroboram aí para que a gente possa começar a enxergar uma queda na taxa de juros de uma forma mais cedo, tá? Mas não adianta, foi até bem colocado, não adianta a gente ficar colocando aí só na conta do Banco Central, como o governo tem feito, né? A gente tem visto aí, tanto aí áreas principais do governo, como áreas ali do partido PT principalmente, tentando atacar de toda e qualquer forma para que o Banco Central faça uma queda forçada na taxa de juros. E não é mais ou menos por esse caminho. O governo também precisa fazer a sua parte e demonstrar uma política fiscal mais adequada, cortando gastos, cortando ali gastos desnecessários principalmente, e tentando mostrar de onde vai vir de fato a arrecadação nova, que vão suprir aí todo esse déficit fiscal que a gente tem visto nesses primeiros dias aí, esses primeiros meses de governo. Felipe Isaac, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Felipe, bom dia. De que forma a gente pode também avaliar a decisão do Fed nessa semana e como ela se conecta aí com a realidade brasileira? Bom dia, Diogo. Excelente pergunta, tá? A gente teve nessa semana mais um evento conhecido como Super Quarta, que é justamente uma decisão na taxa de juros lá nos Estados Unidos e uma decisão na taxa de juros aqui no Brasil. O movimento do Fed, ele ainda divide algumas opiniões, mas já tem muita gente precificando e acreditando, né, que pelo discurso ali, pelas falas iniciais que a gente viu, o Fed tenha chegado na sua taxa de juros terminal. Ainda existem divergências sobre isso, mas grande parte do mercado já tem acreditado nesse ponto. Por quê? A inflação lá fora ela tem começado a dar sinais de desaceleração, mas principalmente pela crise de crédito que a gente tem visto no mercado. No início do ano ficou muito claro, ali alguns bancos começaram a ter alguns problemas de insolvência, de crédito. Então, isso assustou muito ali essa condição lá fora. Tá? O que vale a gente ficar de olho? A própria ata da decisão do Fed ainda vai ser divulgada e a gente precisa ver como que o presidente lá do Fed, o Jerome Powell, ele vai se portar quanto a isso. Mas é bem possível, tá, que o Fed tenha chegado na sua taxa de juros terminal. A gente tem nesse movimento lá fora, fica ainda mais uma pressão aqui no movimento brasileiro para que a gente comece a ter uma queda na taxa de juros. Mas volto a dizer, não é porque corre uma pressão aí do ambiente externo que o nosso presidente do Banco Central aqui, ou o nosso próprio Banco Central, ele precisa necessariamente seguir a mesma linha. Mas sim, né, se a gente enxergar ali que o Fed chegou na sua taxa de juros terminal e começa a vislumbrar até um possível movimento de queda nos meses próximos, o Banco Central aqui no Brasil ele também sente ali uma leve pressão para começar a baixar a taxa de juros aqui no país também. Felipe, eu peço que você aguarde conosco, porque nós vamos agora ao vivo a Brasília. Na verdade, o senador Rogério Marinho, né, que é o líder da oposição no Senado, fala justamente da CPMI mista. Vamos acompanhá-lo. A letargia de muita gente, né, os fundos de pensão serem instrumentalizados
por pessoas que são sindicalistas e que não têm no seu histórico nenhuma capacidade técnica comprovada para gerir, por exemplo, a Previ, que tem 250 bilhões de reais. Está aí a Operação Greenfield. Vamos lembrar o que aconteceu, de como os fundos de pensão foram tratados pelo governo do PT, mais de 6 bilhões de reais, que é a ponta do iceberg dos recursos que foram evadidos, a malversação de recurso público. Nós estamos repetindo, infelizmente, os mesmos métodos e estamos discutindo situações que são cortina de fumaça. Obrigado. Obrigado, Nilton. Encerrada a coletiva, então, o líder do Senado da oposição, Rogério Marinho, falava justamente no momento da instalação da CPMI, que vai investigar, portanto, lá, Congresso e Câmara, os atos do dia 8 de janeiro. Felipe, eu queria reforçar com você falava sobre isso. A tendência, então, a Selic na casa de 13,75, o Brasil, ele tem confiabilidade para atrair o capital de fora aqui, sabendo que é uma taxa praticamente a mais alta do mundo? Com certeza, com certeza. Esse é um dos principais pontos, tá? Até quando sempre me perguntam, né, poxa, o que o Brasil vende? De onde vem, né? Que é o maior produto que o Brasil exporta? Eu gosto de dizer que é a taxa de juros. Então, a gente, historicamente, o Brasil vive taxa de juros altas e isso é o principal atrativo aí para investimentos e para recursos estrangeiros, tá? Quando a gente olha hoje ao redor do mundo, o Brasil apresenta a maior taxa de juros nominal existente, né? Que é justamente a taxa básica Selic menos a inflação que a gente entrega. E ela realmente está muito alta, tá? Se esse ambiente de inflação continuar dentro de um controle que ele tem apresentado e o governo conseguir ali dar indicações fiscais positivas, o Banco Central vai ter todo o caminho aberto para começar a fazer essa queda na taxa de juros. Mas agora uma coisa também vale ser deixada aqui, é que a nossa taxa de juros realmente está muito alta. Tá? Então, é bem provável que a gente comece a ver aí, a partir do meio do ano, talvez ali na reunião de agosto ou na próxima, uma sinalização mais positiva do Banco Central em relação à queda nessa taxa básica de juros aqui que a gente tem no país hoje, tá? Diogo Schelp. Queria saber sobre a perspectiva do dólar, Felipe. A gente viu em algumas semanas anteriores aí uma tendência de queda do dólar. As decisões que foram tomadas, inclusive a do Fed nos Estados Unidos, tendem a uma nova elevação do dólar aí no curto prazo? Do Fed, nem tanto, tá? Já estava totalmente precificada essa alta na taxa de juros hoje. O que muda, tá? A forma como o mercado vai precificar daqui para frente. Caso o Fed ele volte a subir mais a taxa de juros, isso traria uma potencial força ao dólar. Caso ele pare de subir ou comece uma trajetória de queda, isso traria um enfraquecimento do dólar quando a gente fala em comparativo com outras moedas. Qual que é a realidade que a gente vive do real brasileiro hoje? Tá? Que volta na frase que eu acabei de dizer. Hoje a gente tem a maior taxa de juros no mundo, nominal no mundo. Então isso tem um potencial de atração de capital muito grande. Enquanto a gente continuar com essa taxa de juros alta, a gente deve ver sim o dólar mais baixo, o dólar rodando nesse patamar aí próximo dos R$5, dependendo se o governo der alguns sinais positivos quanto à parte fiscal, a gente pode ver o dólar cair ainda mais, tá? Eventualmente, quando começar ali uma trajetória de queda na taxa de juros aqui no Brasil, ali do meio do ano para frente, a depender de como for essa magnitude de queda, é possível que a gente veja o dólar, o real, né, no caso, voltar ali a perder força contra o dólar. Mas ainda é muito cedo para falar. O que é muito claro hoje é que o real ele está com um movimento de força, frente ao dólar, principalmente porque a nossa taxa de juros está alta. Então, num curto prazo, é difícil a gente vislumbrar que o dólar volte a subir muito ou ultrapasse ali um patamar acima dos 5,20, por exemplo. Tá? É bem provável que enquanto a gente tiver essa taxa de juros, a gente continue vendo o dólar nesse patamar mais baixo, igual está hoje. Tá? Felipe, como é que você avalia? O governo enviou ao Congresso Nacional, então, um projeto de lei com a nova política de valorização do salário mínimo. Inclusive no Diário Oficial da União de hoje, né? Se aprovada essa medida, começa a valer já em 2024. E outra questão também, na tentativa de aquecer a economia, o governo decidiu então antecipar o 13º salário dos aposentados
Então, claro, o governo vai buscando com as suas ferramentas aí trazer, de repente, um alívio para as famílias e também o consumo. Exato, exato. São medidas que o governo tem tentado trazer aí, já praticamente desde o início do mandato, né? E visam exatamente isso, tentar aquecer a economia, que é justamente o oposto do que a taxa de juros alta faz, né? A gente precisou, né? O Banco Central precisou levar a taxa de juros no patamar que está para tentar desaquecer ou frear um pouco a economia, porque a inflação estava descontrolada, tá? É o que o governo tem tentado fazer agora. De certa forma, talvez até possa atrapalhar um pouco a questão inflacionária. Mas o que o governo tem tentado fazer é tentar aquecer a economia, aumentar as projeções de PIB, tentar voltar o varejo, voltar a fluir, só que talvez essa não seria a melhor forma a longo prazo. Querendo ou não, a melhor forma que a gente enxerga a longo prazo para voltar a ter uma economia aquecida, voltar a ter poder de compra para toda a população, é justamente inflação controlada e, consequentemente, uma taxa de juros mais baixa, que levaria a um consumo muito mais saudável e a um desenvolvimento, ao aquecimento da economia de forma saudável, não artificial, né, que seriam com benefícios do governo, por exemplo. Felipe Isaac, economista, participou conosco aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Felipe.